Colocar o número do CPF na nota fiscal é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum entre os consumidores brasileiros. No entanto, muitas pessoas ainda se questionam quais são os benefícios desta prática. De inserir o CPF na nota fiscal, ela é uma questão que ainda é discutida no campo jurídico, por dois pontos. Por decretos, principalmente de natureza estadual, que envolvem a arrecadação do ICMS. No caso do Ceará, o decreto 3458, de 30 de janeiro de 2020, ele obriga a inserção do CPF em compras a partir de R$200 para o consumidor final. Mas, em contraponto, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados e a Emenda Constitucional número 115, que ela coloca uma proteção, ela dá uma ênfase à proteção dos dados pessoais, até para evitar o que se chama de indexação ou padronização de consumo, que é o estabelecimento do padrão de consumo relacionado a determinado consumidor. No caso, por exemplo, na LGPD, em hipótese de uso indevido desses dados, até previsão de multa de 2%, às empresas que fazem uso desses dados indevidamente. Em relação à inserção do CPF e à emissão de nota fiscal, ela é interessante porque, do ponto de vista da relação de consumo, porque ela caracteriza e identifica as partes, sabe? Ela caracteriza a relação de consumo e identifica quais são as partes que estão transacionando, o fornecedor e o consumidor. Mas em relação à obrigatoriedade disso, é uma questão que ainda está sendo discutida no meio jurídico com o advento da LGPD e Emenda Constitucional número 115. Agora, Pierre, quais são os benefícios dessa ação? Os benefícios de inserir a nota fiscal? Sim. O que o consumidor ganha com isso aí? Ele eventualmente, existem alguns programas estaduais, depende de como o ICMS é um tributo de competência dos estados, né? Eles podem, alguns estados, instituir incentivos, certo? Alguns estados, por exemplo, eles preveem até inclusive abatimento em PVA, que é outro tributo de natureza estadual.